Somos um planeta mecânico, lógico, onde ninguém tinha dúvidas. Havia nome pra tudo e para tudo uma explicação. Até o pôr do sol sobre o mar era um gráfico. Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver juntos função modular. O que é uma função modular? Nós vimos que uma função é uma aplicação entre dois conjuntos, onde o domínio vai estar participando com todos os elementos e cada elemento do domínio tem apenas uma imagem. Joia! E modular vem da onde? Modular, turminha, vem da palavra módulo. Então, vamos verificar qual é o conceito de módulo. O conceito de módulo, turminha, é distância. Se eu pego dois pontos quaisquer, não importa se estão no eixo real, não importa se eles estão em qualquer outro eixo, e calcula a distância entre esses dois pontos, automaticamente essa distância sempre vai ter o quê? Um valor positivo. Joia! Se a distância é sempre um valor positivo, então na matemática vamos fazer o seguinte. Vamos conceituar uma ideia para podermos resolver esse problema da física. Calcular a distância entre dois pontos. Então, para nós, na matemática, vamos conceituar módulo da seguinte forma. Como sendo a distância entre dois pontos do eixo real. Se nós conceituamos módulo como sendo a distância entre dois pontos do eixo real, então o módulo para a gente sempre vai ser o quê? Um número positivo, que vai representar, na verdade, distância. É claro que nos números complexos também veremos módulo, que também vai ser distância, só que os dois pontos vão estar num plano dentro do plano do conjunto dos números complexos. Não importa, porque a definição vai ser a mesma. Então, esse conceito de módulo associado à função vai dar origem à nossa aula de hoje, que é função modular. Vamos pegar um exemplo no eixo X, eixo horizontal. Vamos pegar dois pontos, ponto A e ponto B, onde o ponto B tem um X maior do que o X de A. Como é que você acha a distância entre A e B? Veja, se x de B é maior que x de A, se você fizer a diferença xa menos xb, a resposta vai ser negativa. Mas não pode a resposta ser negativa, porque módulo é sempre positivo, significa distância. Então, se módulo é sempre positivo e significa distância, eu tenho que fazer xb menos xa. Joia, turminha? Beleza? Se eu transformar esse xa e xb em números, por exemplo, o xa vale 5 e o xb vale 8. Se você fizer a diferença, 8 menos 5 dá quanto? Dá 3. Se você fizer 5 menos 8 dá quanto? Dá menos 3. Cuidado, módulo é sempre positivo. Se módulo é sempre positivo, só me interessa valores positivos. Não me interessa menos 3. Então o que eu faço? Eu vou colocar 3. Eu tenho que corrigir esse número negativo, porque a ideia de módulo na matemática é ajudar e resolver um problema da física. Não importa se o A ou o B, um é maior que o outro, o que importa é que a distância entre os dois só pode ser um valor positivo. Vamos pegar um exemplo. Você vai prestar vestibular no terceiro ano. Joia? Passou. Maravilha. Você se comprometeu com seu pai e sua mãe que você ia ganhar um carro deles. Joia? Tudo bem. Pega esse carro e vai então da sua casa até a faculdade. Vamos supor que tem 15 quilômetros de distância. Se você ganhou o carro e estava 0 quilômetros, você sai da sua casa e vai até a faculdade. Andou 15 quilômetros. Se você volta para sua casa, vai andar também 15 quilômetros. Pergunta, no final do dia, quando chegar na sua casa, vai estar marcando 30 quilômetros ou vai estar marcando 0 quilômetros? Gente, é claro que vai estar marcando 30 quilômetros, porque você foi 15 e voltou, mas também andou 15. Não importa se você regrediu 15, mesmo que você desse ré, não importa pra gente. Eu quero saber quanto que está andando. Então, a ideia é também transferida para os carros. Não só para os carros,
para os aviões, para os navios, para quem você quiser. A ideia de módulo vai funcionar em qualquer problema da física. Logo, temos que ter o conceito do módulo bem definido na nossa cabeça. É sempre positivo. A distância é sempre positiva. O módulo é sempre positivo. Agora vamos pegar a ideia de módulo dentro dos números reais. Módulo de um número real. Como é que eu vou obter módulo de um número real? A ideia também continua sendo simples. Sempre o resultado vai ser positivo. Então, se o número real é positivo, a resposta continua sendo a mesma. Porém, se o número real é negativo, o que você faz? Multiplica por menos quem está lá dentro, para sair positivo. O importante é sair positivo, ok? Pega 2 pontos dentro do eixo dos reais, ponto O sendo 0, ponto A sendo XA. Beleza? Quem que é módulo de OA, ou seja, distância de O até A? Simplesmente XA menos X0, ou seja, XA. Se o XA é negativo, como é que fica a resposta? Vai ficar positiva. Tem que ser positiva. Então, se o XA é 5, resposta do módulo 5. Se o XA é menos 3, resposta do módulo é 3. Beleza, turminha? Maravilha? Fantástico. Então, vamos ler. Módulo de X. Lá dentro, como é que fica? 2 barrinhas e o X lá dentro. Sempre isso é positivo. Sempre a resposta que vai sair dele dentro, positivo. Beleza, galera? Ei, dá para resolver um exercício só para ver se clareia a ideia? Vamos ver se vocês entenderam. Vamos fazer 4 exemplos para realmente ver se entendemos. Classifique cada uma dessas sentenças como sendo verdadeira ou falsa. Para classificar se são verdadeiras ou falsas, temos que lembrar o seguinte. Se lá dentro o número é positivo, vai sair do jeito que está. Se lá dentro é negativo, tem que sair o quê? Positivo. Então vem comigo. Módulo de raiz 2 menos 2. Raiz de 2 é quanto, turminha? 1,41. Menos 2, então a resposta vai ficar algo em torno de 0,69. Beleza? Menos 0,69. É positivo ou negativo? O que, Maria? Positivo? Não, Nini. Ó, menina. Menos 0,69. Aham, positivo. Linda, perfeito. Então, o módulo desse número tem que ser o quê? Positivo, tem que ser lá fora positivo. E aqui está o quê? Raiz 2 menos 2. Está negativo, então está errado. Então, essa alternativa é falsa. A letra A é falsa. Ok? O certo é 2 menos raiz de 2. Perfeito? Joia. João, vem comigo. Módulo de raiz de 5 menos 2. Raiz de 5 é quanto? 2,20 alguma coisa. Tudo bem? Menos 2 é o número que positivo. Perfeito. Então, sai do jeito que está. Fantástico. Saiu raiz de 5 menos 2, é um número positivo? Então, aqui, verdadeiro. Perfeito. Letra C. Π menos 3. Π é quanto? 3,1415. Por aí. Ok. Menos 3 é um número que positivo. Então, sai do jeito que está. Fica π menos 3, também aqui, positivo. Logo, verdadeiro. Até agora, então, letra B e letra C são verdadeiras. Letra D de dado. Π menos 3,15. Gente, aqui dentro vai ficar como? Vai ficar negativo, porque π é 3,14 alguma coisa. Então, menos 3,15 fica o quê? Negativo. Eu tenho que sair com ele como positivo. Veja, 3,15 menos π. 3,15 é um número maior que π. Menos π, então fica a resposta aqui positiva. Fantástico. Logo, esse valor também está correto. Positivo. Verdadeiro. Logo, a única falsa nessa história toda é a letra A. Turminha, vamos ver agora, então, conceito de função modular. Beleza? Vamos considerar a seguinte função. f de x igual a módulo de x. O que nós já sabemos? Que módulo vai ser sempre o quê? Um valor positivo, sempre uma resposta positiva. Então, vamos escrever da seguinte forma. f de x vai ser igual mais x se o x for maior ou igual a zero. O que significa essa frase? Se x é um número positivo, então a resposta do módulo de x continua sendo a mesma, positiva. E f de x igual a menos x se o x for um número negativo, ou seja, x é menor que zero. O que significa isso?
Significa que se o x for um número negativo, eu não posso aceitar o módulo de x como sendo igual a x, mas sim menos x. Esse menos é para quê? Para corrigir o problema interno do módulo. O módulo está com problema, que lá dentro é negativo, não pode sair negativo, tem que tacar nele o quê? Menos. Então fica f de x igual a mais x se o x for maior ou igual a zero, e f de x é menos x se o x for menor que zero. É importante lembrar o seguinte, muitos autores colocam se x for menor ou igual a zero, f de x igual a menos x. Não tem problema, porque quando x é igual a zero, módulo de zero é zero. Então não tem problema nenhum você colocar f de x igual a menos x se x for menor ou igual a zero. O importante para nós então é o seguinte, que f de x vai ser sempre positivo, mais x, se x for maior ou igual a zero. E mais importante ainda é que se o x for menor ou igual a zero, f de x vai ser menos x, ou seja, módulo de x vai ser menos x. Vamos então agora verificar como é que fica f de x igual ao módulo de x no gráfico. Rapidamente fazendo uma lembrança aqui, f de x é mais x se x for maior ou igual a zero. Então como é que fica o gráfico agora de f de x igual ao módulo de x? Simples. Vamos direto aqui no eixo x e eixo y. No eixo x e eixo y nós temos y igual ao módulo de x. Como eu estou estudando x maior ou igual a zero, então aqui dentro é positivo, a resposta vai ser positiva, ou seja, y vai ser mais x. Isso aqui é de que grau? De que grau que é? Primeiro grau. Se é do primeiro grau, então essa função é fácil. Olha só, não tem b, então essa função é uma função linear, vai passar pela origem 0, 0, beleza? Eu estou estudando este gráfico apenas a partir do x maior ou igual a zero. Então, para quando x igual a zero, eu vou ter uma resposta, e agora acima desses valores, eu vou ter todas as outras respostas. Então, eu pego para x igual a 1, y vai ser 1, e assim fica esse outro ponto. Bastam 2 pontos para podermos definir uma reta, e esta fica a nossa reta. Cuidado que nesse caso é uma semi-reta, porque está bem definida. Ela começa no ponto 0, 0. Então é importante para a gente saber que a função modular tem que ser dividida. Verificar primeiro se a parte é positiva ou se a parte é negativa. Nesse caso, estamos trabalhando com a parte interna positiva, a resposta externa sempre será positiva. Vamos agora, então, verificar para x menor ou igual a zero. Se x for menor ou igual a zero, módulo de x é quanto? Menos x. Então, menos x está aqui, beleza? Como é que fica agora o gráfico dessa função nesse intervalo, x menor ou igual a zero? Simples, vamos colocar no eixo x e eixo y, como é que fica? Y é módulo de x, é a função que nós estamos estudando. X é negativo, ou seja, x é menor ou igual a zero. Nesse caso, igual a zero pode ser tirado, mas eu posso colocar também aqui sem ter problema algum. Y igual a menos x, por quê? Porque aqui dentro é negativo. Por exemplo, se x é menos 5, módulo de menos 5 tem que ser quanto, turminha? Tem que ser 5. Então temos que corrigir o problema colocando menos na frente. E por isso que temos y igual a menos x, o menos na frente, para corrigir o problema de quem está internamente. Verifique então agora comigo o eixo y e o eixo x. E nós temos aqui o quê? 2 pontos novamente para podermos definir esta reta. É uma reta porque é do primeiro grau. É do primeiro grau porque está elevado a 1. Joia, turminha? Temos 2 pontos. 0, 0 e menos 1, 1. Marco de novo esta semi-reta, que começa no 0, 0 e vai até o menos infinito. Ok, turminha? Vamos agora então fazer o quê? Unir os dois gráficos. Então vamos unir este gráfico da esquerda com o gráfico da direita. A união dos dois gráficos vai resultar para a gente o que nós na verdade estamos estudando, que é a função f de x igual a módulo de x. Lembre-se, quando x era negativo, era menos x o gráfico. E o x passando a ser positivo, passa a ser mais x no gráfico. Logo, o domínio vai ser todos os reais e a imagem a partir do zero. A imagem vai ser somente os números não negativos dos reais. Tá, e me diz uma coisa, professor. Isso aí, ó, tem uma aplicação prática? Vamos então, gente, verificar
a regra prática para podermos construir o gráfico da função f, ok? Então, regra prática é o seguinte. Primeira regra. Se a função é do tipo f de x igual a módulo de g de x, o que você faz? Você constrói o gráfico da função interna dentro do módulo, ou seja, você constrói o gráfico da função g, beleza? Qual é a segunda regra prática? Depois que você construiu o gráfico da função g, você acha quais são os valores negativos da função g e você obtém os simétricos positivos em relação ao eixo x. Ou seja, você rebate o gráfico, aquela parte negativa, aquela parte que está abaixo do eixo x. Beleza? Então, simples. Primeiro, você constrói o gráfico da função g, a parte interna do módulo, e depois, se tiver valores negativos, você rebate no eixo x, né, para cima, para ficar positivo. Vamos pegar um exemplo, o seguinte gráfico. Veja comigo. Um gráfico qualquer, não me importei aqui com um gráfico perfeito. Eu simplesmente peguei um gráfico qualquer, independentemente de como ele esteja. O importante é sabermos como vamos fazer o rebatimento, como vamos encontrar os valores das ordenadas negativos para podermos achar as suas simétricas. Beleza? Vem comigo, olha só. Então, essa função eu chamei de g e ela está dessa forma. Corta o eixo y lá em cima, corta o eixo x em 2 pontos e percebe que tem uma parte dela que é negativa. Uma parte está abaixo do eixo x. Essa parte que está abaixo de x são valores negativos. E aqui nós temos, continuando ela, com valores positivos. Se eu vou achar o valor do módulo de g, quem está positivo continua positivo. O que vai acontecer? A parte de baixo, que é negativa, vai ficar rebatida. Olha só que interessante, rebateu. Então, tenho essa parte positiva, continua, e a parte que era negativa, não continua mais. Esse aqui, tracejado, é virtual, não existe mais. Beleza, você não está enxergando. Está enxergando aqui, mas não existe, tá bom? Só existe essa parte de cima. Deixamos tracejado para você verificar como é que foi rebatido. Então, os valores de cima são os valores simétricos das ordenadas negativas em relação ao eixo OX. Beleza? Simples assim, beleza? Tudo bem, galera? Vamos pegar, então, um outro exemplo com equação para podermos descobrir como é que vai ficar o gráfico desta equação. Construir o gráfico da função f de x igual módulo de x quadrado menos 4x. Então, vou construir o gráfico da função f de x igual a módulo de x quadrado menos 4x e determinar DI. O que é DI, turminha? Domínio e imagem. Tá lembrado do que é domínio e imagem? Ah, grande garoto, perfeito, olha só. Domínio são os valores de x, imagem são os valores de y. Ou seja, domínio são as abscissas, é a condição de existência do problema, e imagem são as ordenadas, são os valores que vão ser projetados no eixo y. Então vamos lá para o gráfico para verificar como é que fica. X quadrado menos 4x é uma função do segundo grau, tem duas raízes. Eu vou obter as duas raízes como sendo 0 e 4. Vou marcar o gráfico dela e vai ser então o gráfico dela como sendo o quê? Uma parábola. Perfeito. Então esse aqui nós temos o gráfico da função y igual x quadrado menos 4x. Essa parte é positiva e essa parte acima do 4 também é positiva. Então abaixo de 0 é positiva e acima de 4 também os valores de y são positivos. O que acontece entre os valores de y quando x está entre 0 e 4? Os valores de y para o x entre 0 e 4 são que? Negativos. Vamos colocar então módulo no x quadrado menos 4x. Como é que fica? A parte positiva continua e a parte de baixo vai rebater. Então, como é que fica? A parte de baixo rebatida, o que era menos 4 passa a ser 4. Porque módulo de menos 4 é 4. Módulo de menos 4 é 4. Módulo de 0 a 0, módulo de 4 é 4. Então, o gráfico era x quadrado menos 4x, agora ficou módulo de x quadrado menos 4x. Então, ela rebateu e ficou desta forma. Simples, turminha, faz o gráfico da função. Se tem parte positiva, continua.
Se tem parte negativa, rebata. Perfeito? Vamos então para um próximo exemplo. Construir o gráfico da função f de x que é igual módulo de 2x menos 4 mais 3 e determinar quem é o domínio e quem é a imagem. Gente, esse gráfico aqui ficou como esse gráfico da parte interna do módulo. 2x menos 4 é uma função do primeiro grau. 2x menos 4 do primeiro grau é uma função afim. Ela não passa pela origem. Eu preciso de quantos valores para obter o gráfico dela? Eu preciso de 2 valores. Então, para isso, o que eu faço? Uma tabelinha simples. Fizemos uma tabela aqui, como você está enxergando. Para x igual a 0, coloco x igual a 0, obtenho y igual a menos 4. Então, x igual a 0, y menos 4, esse ponto de cá. Olha só, embaixo na ordenada. E depois, para x igual a 2, substitui aqui, você vai achar y igual a 0. Então, você obtém quem? A raiz da função, x igual a 2. Dessa forma, você tem 2 pontos. Os pares ordenados, 0, menos 4, e o par ordenado, 2, 0. Marcamos a curva, e assim nós temos a função 2x menos 4. A pergunta era quem? Módulo de 2x menos 4. Vamos colocar módulo aqui. O que é positivo continua, e o que é negativo vai rebater. Então, vamos lá, rebatendo. Viu como é legal? Então, você vai precisar fazer o quê? Exercício. Olha só. Então, temos a parte de baixo rebateu. O que era menos 4 passou a ser 4. O que é 0 continua sendo 0. Lembrando, sempre eu estou estudando os valores da função. Se o valor da função é positivo, a resposta continuará sendo positiva. Se o valor da função é negativo, a resposta tem que ser positiva. Então, módulo de 2x menos 4, é só colocar módulo nos valores, e assim eu vou rebater o gráfico para ele ficar da forma que está. Vai embora, do menos infinito vem embora para cá, e depois sobe para o mais infinito. Tudo bem, turminha? Só que a minha função não era só módulo de 2x menos 4. Tinha mais 3. Eu vou ter que somar 3 no final. A função f era módulo de 2x menos 4 mais 3. Então, essa função 2x menos 4 mais 3 fica como? Módulo de 2x menos 4, nós já sabemos que é a rebatida. Deixamos aqui tracejada para você observar melhor. Agora verifica o seguinte, nós pegamos e somamos 3 a todas as imagens. Ou seja, o que era 2 foi somado 3, foi para 5. O que era 0 foi somado 3, foi para 3. Então aqui está marcando 0 no eixo y, e aí somei 3, ficou no 3. Aqui nós estávamos marcando 4 no eixo y, somou 3, foi para 7. Então, primeiro eu estava com a reta, rebatemos, e agora vou somar 3. Então, vamos somar 3 a todos os pontos, e ela vai ficar dessa forma, passando no eixo y pelo ponto 7, não passa mais pelo eixo x, e ela volta embora, vai embora. Quem que é o domínio? Os reais, né? Condição de existência, domínios reais. Quem que é a imagem? A partir do número 3. Y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a 3. Estão entendendo, pessoal? Eu estou seguindo apenas 2 regras. A primeira regra é desenhar o gráfico normal, e a segunda regra é rebater a parte negativa, caso exista. Porque se não existir parte negativa, não precisamos nos preocupar com o rebatimento. Beleza? Vamos para um próximo exercício. Construir f de x igual a módulo de x quadrado menos 4x mais 3 menos 2. E determinar o seu domínio e a sua imagem. Então, esta função que está aqui dentro do módulo é uma função do segundo grau. Tem 2 raízes, eu preciso encontrar as 2 raízes. Vamos fazer primeiro o gráfico desta função, depois vamos colocar módulo nela, rebatendo ela, depois vamos tirar 2 de cada elemento, de cada ponto, de cada imagem desta função. Então, vamos primeiro construir o gráfico da função x² menos 4x mais 3. Calculando os valores das raízes, vamos obter 2 pontos, onde as raízes estão definidas como sendo os números 1 e 3, beleza? Então, x igual a 1 e x igual a 3 são os números que nós vamos ter. E aqui nós temos o vértice, que o x dele vai ser 2,
e o y vai ser menos 1. E aí nós temos ainda o ponto que vai interseccionar com o eixo OY, que é o ponto 3. Esta função é a função g, que eu chamei a parte interna do módulo, que é x² menos 4x mais 3. Eu vou colocar módulo aqui, o que vai acontecer? Essa parte positiva vai continuar do jeito que está, não vai mudar nada. A parte que está embaixo, a parte negativa, vai ficar rebatida. Então vou rebater ela e acabou o problema. Então como é que fica? Módulo de g de x, onde g de x é x² menos 4x mais 3, é da seguinte forma. A parte positiva continua e o que era negativo foi rebatido, ficando dessa forma para cima. Então essa parte de baixo não existe, deixamos para vocês, para mostrarmos para vocês como é que ela era antes de ser rebatida. Agora eu vou pegar e subtrair 2. Eu vou achar a função f de x igual ao módulo de x, módulo de g de x, menos 2. Então, subtraindo menos 2, o que acontece? Os pontos vão descer. Então, a parábola ela estava mais ou menos aqui em cima, ela vai descer passando pelo ponto aqui, ó, menos 1. Então, o vértice dela, ela passou, na verdade, a ser x igual a 2 e y igual a menos 1. Sendo as raízes, que eram 1 e 3, elas diminuíram menos 2. Então, temos raízes aqui 1 e 3, e agora eu diminuí de cada um deles 2 pontos. Então, diminuiu aqui de 1, né, de 0 para menos 2, e daqui também de 0 para menos 2. Mantendo a vertical no 1 e no 3. E o gráfico dela continua dessa forma. Aí você me pergunta, módulo é sempre positivo. E por que essa parte de baixo inteira está negativa? Eu respondo, por causa desse menos 2. Esse menos 2, então, na verdade, ele está fazendo com que todos os pontos abaixem menos 2 para que possamos resolver o problema e obtermos o gráfico desta função y, que é módulo de x² menos 4x mais 3 menos 2. É muito claro para a gente, pessoal, que essas questões todas que nós fizemos são simples. Qualquer outro problema que envolva cosseno, ou seno, ou tangente, ou logaritmo, ou exponencial, colocou o módulo, o que você faz? Simples também. Você acha o que está dentro, você obtém o que está dentro, e depois você faz o quê? Você faz o rebatimento, caso houver valores negativos. E aí, turminha, adivinha quais são as dicas de hoje? São simples. Você viu com a gente módulo, então é importante que você sempre saiba. Primeiro, verifique a parte interna. Se é positiva, vai manter a mesma resposta. E se for negativa, o que você faz? Muito simples. Multiplica por menos, para que ela fique positiva. Outra coisa, ninguém aprende somente lendo, ainda mais matemática. Então, faça muitos exercícios para você ficar craquérrimo nesta matéria. Bons estudos e até a próxima aula. Até logo! Na aula de hoje vimos a função modular e o conceito de módulo. É sempre mais x se o x for maior ou igual a 0, ou menos x se o x for menor ou igual a 0. E módulo é sempre a distância, então sempre vai ficar uma resposta positiva. Analisamos uma regra prática. O importante na regra prática é você obter o gráfico da função interna e depois rebater os valores negativos, caso existam. Bons estudos e até a próxima aula! Olá, professores, beleza? O importante dessa aula é você trabalhar bem a ideia de módulo. Muitos alunos se perdem quando eles vêem menos x e falam, caramba,
esse menos tem que dar negativo e ver depois a resposta positiva. Então trabalha bem essas ideias para que sempre ele observe que independentemente de ser x ou menos x, a resposta é sempre positiva. Bom trabalho e que vocês tenham maravilhosos resultados. Era uma vez um planeta mecânico, lógico, onde ninguém tinha dúvidas. Havia nome para tudo e para tudo mais. Positivo, que vai representar, na verdade, distância. É claro que nos números complexos também veremos módulo, que também vai ser distância, só que os dois pontos vão estar num plano dentro do plano do conjunto dos números complexos. Não importa, porque a definição vai ser a mesma. Então, esse conceito de módulo associado à função vai dar origem à nossa aula de hoje, que é função modular. Vamos pegar um exemplo no eixo X, eixo horizontal. Vamos pegar dois pontos, ponto A e modular. Vem da onde? Modular, turminha, vem da palavra módulo. Então, vamos verificar qual é o conceito de módulo. O conceito de módulo, turminha, é distância. Se eu pego dois pontos quaisquer, não importa se estão no eixo real, não importa se eles estão em qualquer outro eixo, e calcula a distância entre esses dois pontos, automaticamente essa distância sempre vai ter o quê? Um valor positivo. Joia. Se a distância é sempre um valor... Explicação até o pôr do sol sobre o mar era um gráfico. Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver juntos função modular. O que é uma função modular? Nós vimos que uma função é uma aplicação entre dois conjuntos, onde o domínio vai estar participando com todos os elementos e cada elemento do domínio tem apenas uma imagem. Joia! E módulo positivo? Então, na matemática, vamos fazer o seguinte. Vamos conceituar uma ideia para podermos resolver esse problema da física. Calcular a distância entre dois pontos. Então, para nós, na matemática, vamos conceituar módulo da seguinte forma. Como sendo a distância entre dois pontos do eixo real. Se nós conceituamos módulo como sendo a distância entre dois pontos do eixo real, então o módulo para a gente sempre vai ser o quê? Um número